Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões e o pré-jogo de Júnior Barranquilla em Cartagena, cidade de John Arias, vai estar a família dele lá, inclusive, e Palmeiras, a estreia do Palmeiras na Libertadores. Já vamos direto então para a estreia. Eu não vou ficar quebrando minha cabeça para falar tudo de novo, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Eu vou dar já o time que eu acho que tem que começar e fazer uns dois pitacos, dar dois pitacos. Bom, Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo e, podem me chamar de louco, Lucas Evangelista na esquerda, porque eu não sei, a gente não sabe o menino Arthur, como é que ele tá, qual a situação dele, se foi realmente só cãibra. Eu começaria com o Lucas Evangelista, já pensando nesse jogo. Ele não vai jogar pior, não é possível, ele não vai jogar pior que o Arthur. O Arthur é um bom jogador, eu não estou falando que joga, mas não vai fazer coisa diferente. Pelo contrário, ele pode dar mais qualidade para o Palmeiras, inclusive jogando com Arias na esquerda. Ultrapassagens, isso e aquilo, ele tem muita qualidade. Por isso que eu colocaria o Evangelista. O resto tudo igual. Freitas, Pereira, que é o Andréas, o Maurício e o Alain, Lopes e Arias na frente. O Roque não vai para o jogo. Eu não acredito, não vão ser loucos, porque aí tudo que eles falaram durante é mais uma mentira. Então ele não vai para o jogo, não acredito nisso. Bom, lá não tem altitude, não tem isso, não tem aquilo, vai começar as desculpas de novo, como a mesma, toda a entrevista do Abel Ferreira é exatamente o mesmo. Para não mentir, ele deu um baile no Rogério Ceni, parabéns. Porque, bom, o Rogério Ceni é patético. É um cara totalmente sem escrúpulos no seguinte, ele não assume um erro. Quando erra, os outros erram. Quando acerta, ele acerta. Entendeu? O gramado do Palmeiras é uma merda, só que o gramado da Fonte Nova, ele não comentou. Aquele lixo, aquela merda, aquele pasto. Se bobear, não pode pôr o gado para pastar lá de tão ruim que é. Então, isso ele não fala. As merdas que ele faz, que ele comete. E olha que eu acho, eu já falei para vocês, o Bahia é um bom time. É um bom time, é um time montadinho, com padrão, que ele também deu, é um trabalho dele. Mas ele também está há muitos anos lá. Agora, quando vem falar do VAR, quando vem, nunca assume. É um coitado, o que eu vou falar? Não tem altitude, intensidade, dinâmica, movimentação, aproximação, ultrapassagens, inversões de bola, jogadas ensaiadas. Eu gostaria de ver essa evolução no Palmeiras. Até agora eu não posso falar que tem. Gostaria e torço, porque de novo eu falo, Palmeiras com o time que tem, na minha modesta opinião e a minha convicção, tem que jogar muito mais bola do que está jogando. Tá bem no Campeonato Brasileiro? Maravilha. Tá bem no Campeonato... Ganhou o Campeonato Paulista? Maravilha. Só que o Galo vai cantar mais pra frente. E aí a gente vai ver. Que o Palmeiras faça um ótimo jogo, ganhe, faça uma ótima estreia e volte de lá com uma vitória. Né? Eu queria falar do Palmeiras ainda. Existem youtuberzinhos, como eu sempre falei, eu bato nessa tecla todo dia, que quando passam uma informação para vocês, passam errado, não são verdadeiras, porque não entendem, talvez eles não entendem o que está escrito, e quando alguém fala, não comprem lixo de quem compra, não comprem lixo de quem vende lixo, não comprem merda de quem vende merda. Então vamos lá. Palmeiras já fechou mais duas propriedades na sua camisa, e hoje a camisa do Palmeiras vale efetivamente 212, 215, eu estou arredondando, milhões de reais, com o fornecedor já incluso, o dinheiro pago pelo fornecedor de materiais, no caso Puma. Hoje eu me deparo, eu acordo,
porque eu tô fora do Brasil, aqui já é manhã, aí ainda é madrugada, um youtuberzinho falando que, olha, a camisa do Palmeiras já vale mais de 300 milhões. É mentira. É mentira. Ela pode valer mais de 300 milhões. Por quê? Existem contratos com algumas dessas empresas, ou todas, eu não sei, que patrocinam o Palmeiras, com bônus. Mas aí você tem que ganhar campeonatos, tem os diversos, né? Ou chegar em tais fases. O Palmeiras não começou nada ainda. Se ganhou foi de um campeonato paulista e é a mínima coisa, que não tem o valor, óbvio. O valor, eu digo, financeiro que eles esperam no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e assim por diante. Pode chegar a mais de 300? Pode. Não tem nada certo. Vai depender dos resultados do Palmeiras. Então, não acreditem. Hoje, efetivamente, o Palmeiras tem 212, 215 milhões por ano. Se vier a ganhar, que é o que eu torço, ótimo, vai aumentar, é mais dinheiro. E só para complementar, hoje eu não vou criticar a Leila Pereira, porque nesse ponto eu não critico ela não foi boba. Ela aproveitou do Palmeiras sim, com conflito de interesses. Mas hoje a crítica, aquele outro tonto, aquele babaca, outro lixo, que se chama Gagliotti. Por que eu estou falando isso? Vocês não estão entendendo nada. Efetivamente, eu jogo com números reais. O Palmeiras hoje tem 215 milhões, eu arredondei. Quando ele renovou o contrato da Leila Pereira como patrocinadora das suas duas empresas, que ela não pagou absoluta nada da época. Quando ela entrou no Palmeiras, era um grande contrato, mas na renovação, eu pergunto, ele renovou, ela pagou até pouco tempo atrás 81, 82 milhões de reais por tudo, fora o fornecedor de material, óbvio. Hoje a camisa do Palmeiras, sem o fornecedor de material, só para informação de vocês, está em torno de 160, 170 milhões de reais. Significa que durante meses ou ano, eu não lembro de cabeça, a gente ficou defasado pelo menos, eu não vou chutar exato, eu não sei com a correção monetária, com juros, isso, mas pelo menos 60, 70 milhões de reais por ano. Pegue um ano, faça, 60, 70 milhões vezes 12, vai chegar a 700, 720 milhões de reais. E aí ela, como presidente, obviamente ela está seguindo o contrato, ela vai seguir o contrato. Aí entrou mais um conflito de interesses. Ela, como presidente, tinha que ver o Palmeiras primeiro, não as empresas. O que significa? Ela fechou um contrato que eu não sei o que aconteceu lá atrás. Eu não sei porque ele assinou esse contrato dessa forma. Eu imagino, eu não posso falar, porque aí é problema, não tenho como provar. Então, vocês estão vendo a podridão? E aí vem os idiotas de plantão, essa parte da torcida do Palmeiras, que é uma torcidinha de bosta, é uma torcidinha de merda para me criticar, e aplaudem a bilionária, a trilionária, a doutora, como é o nome do cara lá? Bruno Vicari, outro puxa-saco, porque ele tem interesses, muito claro, eventos. Como evento, não da apresentação como é o nome? Da Sporting Betting quando chegou, que era para substituir as empresas dela, mas o evento de despedida, que contava a história das empresas. Que marketing. Não, mas isso não. Eu sou um alienado. Eu vivo num mundo paralelo, como diz um idiota. Né? Bom, mas quem sou eu? Vamos lá, tem mais notícias. Então não acreditem, por favor. Para quem não sabe, existem pessoas, eu critico, mas existem pessoas muito sensatas, pessoas coerentes, não porque falam o que eu quero ouvir, me criticam, sem problema nenhum. Mas eu amo discutir, conversar, dialogar com pessoas que não concordam comigo, e eu não concordo, porque a gente cresce, cada um tem argumentos diferentes. Ótimo! Eu esqueci o nome do rapaz, um influencer da Bahia, ele torce para o Bahia, ele foi muito
claro em relação ao lance, que é sempre em mídias sociaisinhas, youtubers, esses bostas, lixos de não profissionais, não qualificados para exercer a função, estão fazendo. Mas aí volto a cobrar essa pífia, essa patética, esse lixo de gestão dessa presidente Leila Pereira, junto com o seu lixo de diretor, só parte profissional eu falo, que não falam merda nenhuma. Apareceram, deram uma provocadinha no Flamengo para a torcida, aí a torcida fala, ela é foda, ela é isso. Cadê ela na CBF? Cadê ela fazendo o escarcéu na CBF? Começo de ano. Eu quero ver no final de ano vocês falarem a mesma merda de todo ano. Fomos vice-campeões? Tem que isso. Pensamento assim. Gente que enxerga 2 palmos à frente do nariz, no máximo, usa um cabresto e não enxerga 3 centímetros. Eu quero. Olha o que o Palmeiras ganhou. Ganhou aonde? Há 3 anos atrás, sim. Pobre, pequeno, raso, argumento que vão surgindo, né? Tá bom. O Pedrinho apareceu, gente. O Pedrinho é presidente do Vasco. Óbvio que ele tem que dar uma puxada de saco, porque afinal, essa patética, essa pífia e esse marido dela, esse conselheiro, outro parasita, que está nesse lixo de conselho, nesse balaio de gato, como toda a administração, gestão dela, ele falou uma coisa, ele não é que, nesse ponto ele não está puxando o saco, porque mexeram com ele. Mexeram com ele, porque ele veio falar que na época, quando o Palmeiras ganhou do Vasco, no Allianz por 3-0, e aconteceu aquele empréstimo, acho que de 80 milhões, Pedrinho falando, o presidente, esse esgoto, um lixo, essa escória da humanidade, que nada mais é o reflexo de um bandido, um condenado, um presidiário, que propaga tudo isso e está tudo bem, e não sai algemado, foi falar para ele que, foi insinuar, ele não acusou, que o Vasco perdeu de 3-0 no dia ou no momento que estava acontecendo o empréstimo. Como se fosse alguma coisa arranjada. Ele não falou isso, mas insinuou. E o Pedrinho respondeu para ele. Aí ele está mexendo com o meu caráter, o caráter do técnico e de 30 jogadores, do elenco. Ele está mexendo com o caráter de Leila Pereira e do Palmeiras. Cadê essa patética, essa pífia, essa incompetente, essa 500 degraus abaixo do medíocre? Cadê? Que lá atrás já deveria ter falado. Porque a boca dela, quando ela abre a boca, só sai merda. Eu não esqueci do Paulinho. E vocês acham que o Paulinho volta antes da Copa do Mundo. Ainda tem gente que acredita. A qualquer idiota de plantão que vier, se ele jogar 15 minutos, mandar mensagem para falar, olha, você falou que ele não ia jogar, você não me acompanha no canal. Então não precisa me acompanhar. Se é para falar me dar e ter esses argumentos pobres, rasos, pequenos, cara, não perde o teu tempo, não precisa me escutar. Vai comprar merda de quem vende merda, vai comprar lixo de quem vende merda, vai pra puta que pariu. Valeu? Já tô falando antes. Tem algumas coisas ainda. Vou falar da Champions. Tá aí, quando eu falo de CBF, lixo, podre, mar de lama, corrupção, esgoto, latrina. Não foi a CBF que declarou que a partir de janeiro ia ter o fair play financeiro? Olha o estado do Corinthians, olha o estado do Santos. Eu não canso de... Olha o estado de São Paulo. O São Paulo e o Corinthians são caso de polícia. Se o Santos não é, eu não sei. Mas que o São Paulo e o Santos são caso de... Ou o Corinthians e o São Paulo, desculpa, são caso de polícia. Bandidagem. Até envolvimento com a maior facção criminosa do Brasil. Dizem que tem, não sou eu, é a polícia. O Santos, com o seu presidente chamado Marcelo Teixeira. Cara, esse cara tinha que ser preso. Preso. O Sormani falou uma coisa muito certa que eu sempre, mas foi falado agora. Ele fechou um contrato com o Neymar, para quem não sabe, com a empresa do pai do Neymar, ele deve para o Neymar mais de 90 milhões de reais. Quando eu falo Neymar, empresa do pai, Neymar. Mais de 90 milhões.
Ele fez um acordo que vai pagar mensalmente, acho que 1,5 milhão durante a perder de vista, só com correção monetária, sem juros, isso informação do Sormani, créditos do Sormani, só que com um detalhe. Se ele não for reeleito ano que vem, o próximo presidente, entrando, vai ter que quitar toda a dívida. Olha o bandido que é esse cara. O cara é um bandido. A torcida do Santos, que também tem a sua parte, que é uma, não sei quanto, que é a parte da torcidinha de merda, de bosta, é mais uma parte desse povo predominantemente ignorante, como a do Palmeiras, que, né, infelizmente, alguém lá em cima fala, faz isso. O Leila Pereira, o bandido, o condenado, o cara pula da ponte. Não tem convicção, não é formador de opinião, infelizmente. Essa é a minha briga no canal, todo mundo sabe disso. O meu primeiro objetivo é educação, é buscar conhecimento, é estudar, é nós termos mais formadores de opinião, para colocar para arrancar essa escória da humanidade que existe nesse melhor país do mundo, que tem 5, 10% de pessoas maravilhosas, que fazem acontecer, capazes de tudo mais, e que seguram 90% de vagabundos, que são de um legado de um bandido, um condenado, um presidente, que todo mundo sabe como está, que só vivem de bolsas e bolsas e bolsas. Não posso falar coisas bolsas, que aí vai dar problema, na minha opinião. Bom, o que acontece? Esse cara fez esse contrato. O Sormani falou para ele, por que você não pôs a sua faculdade, as suas empresas como garantia? É isso que eu falo de Leila Pereira. Ela pode ser mais responsável, ou pelo menos mostra, mas quando entra Vasco, SAF, que é uma vergonha falar que é o filho lá o conselheiro, eu não quero nem falar o nome desse cara, me dá nojo. Tem gente que compra, um povo predominantemente ignorante. E aí, esse cara, ele amarrou todo mundo. Por quê? O conselho já aprovou, parece, as contas dele. Olha o absurdo que é a bandidagem dentro desses clubes. O conselho aprovou. Eu vou falar por quê. Porque na eleição que vier, ok, ou se não aprova esses números, que foi aprovado, se eu não me engano, ontem, e se na eleição não elegerem ele, sabe o que vai acontecer? O próximo presidente do Santos, não interessa quem é, nem tenho ideia, ele já vai entrar com uma trolha desse tamanho no rabo dele. Sabe por quê? Porque está em contrato. Pior, você sabe qual é como é o nome? A garantia que esse vagabundo deu? Esse lixo deu? O CT Meninos da Vila, como garantia para o Neymar e para o pai do Neymar. Parabéns. Parabéns, CBF, pelo fair play financeiro. O futebol brasileiro, na minha opinião, continua sendo a podridão e nada mais que o reflexo de um bandido, um condenado, um presidiário lá de cima. A podridão, a corrupção, o mar de lama, a latrina, tudo isso que vocês quiserem. E nada mais é do que o reflexo do chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Ele, filho, família. Estou vendo aqui. Bom, para quem não viu os jogos ontem da Champions, eu vi Bayern e Real. Em tudo, organização, em parte, sabe, coisa explícita, limpa, coisa transparente. O futebol, que para mim é um futebol pobre hoje, não deles, geral, não tem mais craques, para minha concepção, para o meu conceito de craques, mas para dentro do futebol hoje, um puta de um jogo, uma puta de uma organização. O Brasil não está 5 anos atrás. O Brasil está anos-luz atrás. Eu vou dar um exemplo simples. Agora, nessa semana, se reuniram alguns presidentes, eu não sei se todos, na CBF para discutir uma nova liga de futebol. Já tem 2. E para discutir uma nova liga de futebol. Nesse ponto, eu apoio Leila Pereira. Ela falou uma coisa certa. Não adianta um querer, ela está
deu a cutucada no Flamengo, não adianta querer se achar o Real Madrid da Shopee, ela ainda falou isso. E não pensar, e todos pensarem em pró de todos. Ela falou, isso eu concordo com ela. Não tenho o que dizer. Só que tem um detalhe. As ligas europeias, que estão funcionando há mais de 40 anos. Nós temos anos de luz atrás. Por quê? Porque presidentes como Marcelo Teixeira, André Sanches, qual é o nome desse último? Augusto Melo, o outro lá, o Duílio, Casares, com todas as suas casos de polícia. O Marcelo Teixeira eu não sei. É caso de polícia, eu estou dando fatos para vocês, não é achismo. Por que vocês acham, eu vou só deixar uma pergunta, por que vocês acham que eles não largam o osso? Por que vocês acham que Romeu Tuma Júnior, que era o presidente do Conselho do Corinthians, vai entrar com ação para voltar? Por que vocês acham? Vocês imaginam, né? Bom, rapaziada, que o Palmeiras faça um ótimo jogo, ótima estreia e, mais importante, que traga 3 pontos, mas, por favor, que jogue bem, que mostre evolução. Valeu? Ótimo dia a todos, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ative os sininhos, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você está? Eu agradeço.